Quando a gente está falando na linguagem da Kabbalah, a gente tem a palavra mituki. Essa palavra mituki, ela significa uma minimização, uma mitigação, uma lei de restrição. Restrição é uma proibição para o Malhut receber a luz. Então, essa proibição é levantada quando o Malhut for corrigida pela propriedade de Binah. Veja, então, toda vez que eu vi, nós falamos, olha, aqui tem um mituki, então esse mituki vai ser uma proibição aqui em Malhut de receber, é uma restrição onde ela não pode receber a luz. Então, veja, não importa o que a pessoa faça, se ela, isso na linguagem da Kabbalah, numa linguagem espiritual, se ela tem um mituki, ela está restringida de receber a luz aqui no Malhut, o próprio Malhut está restrito de receber a luz. Como que a gente entende muitas vezes como um Malhut geral, ou como Kli, ou como toda a humanidade, eles não tiveram recebendo a luz? Durante as guerras. Então, durante as guerras, não tinha luz. A luz do Eterno foi retirada e aí veio aquele caos todo. E aí a gente entende, então, que essa luz foi mitigada, ela foi tirada dentro daquele conceito ali. Isso não quer dizer que o Eterno não tivesse aqui, mas nossa consciência, nossa mente, ela não conseguia captar o Eterno. E aí começou até aquela guerra toda, aquilo tudo. Essa mitigação, ela só essa falta de luz aqui no nosso nível, ela só é consertada quando a gente é corrigida, quando essa Malhut é corrigida lá por Binah. Então, a responsabilidade aqui, ó, é que essa Sefirot aqui, ela corrija essa aqui de baixo. Mas, para isso, tem que haver estudo e tem que haver entendimento. E é tudo que a gente vai falar nas nossas aulas sobre estudo e entendimento. Estudo e entendimento. Se eu não entendo, eu não consigo fazer o que tem que se fazer. Não é por força interna, não é porque eu acho, não é porque somente eu tenho fé. A gente vai entender isso tudo de uma forma muito plena estudando a Kabbalah. O que agora a gente vai falar, além do mituki, é o zivug. A gente sempre está falando muito em zivug, né? Então, esse zivug, que é uma linguagem também que nós temos que guardar dentro de nós, porque senão a gente para todo momento e tem que explicar, olha, o zivug é isso, aquilo. Então, o zivug ele vai ser uma cópula. Uma cópula é quando existe uma união, né? Uma união, muitas vezes a Torá usa essa questão de cópula, marido e mulher, para trazer uma explicação do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo em relação ao espiritual e o físico. Então, há uma união e é chamado de um casamento, uma cópula. Então, é como se fosse uma união sexual entre os graus espirituais, né? E é como também, segundo o Zohar, como se fosse uma união sexual entre um homem e uma mulher neste mundo. Como as ações espirituais são absolutamente desconectadas da forma como nós normalmente as perceberíamos, né? Então existe aqui um termo usado como, né, zivug, pois é mais reconhecido no sentido teórico por aqueles que não têm conhecimento da língua hebraica. Isso ajudará a evitar confusões baseadas em conceitos pré-existentes. Então, o que acontece aqui é que o zivug espiritual é uma aspiração do superior, Zodanampin, a parte masculina, passar luz, prazer para os demais inferiores, que é o Malhut, a parte feminina. Dessa forma, ambos os desejos são totalmente altruístas, como o exemplo do convidado e anfitrião. O que acontece? O Eterno, que está acima disso tudo, ele libera a sua luz.
Então, ele tem o desejo de doar. Ele deseja que você tenha a melhor vida possível. A parte que vai sair de luz aqui de cima, nós chamamos de zivug, né? Ou seja, a união dessas esferas, que é somente uma demonstração, é um desenho técnico, né, do que a gente está falando aqui. Então, o Eterno ele manda a luz até Keter. Keter ele manda a luz para Rorimar, vai mandar para Binah, que vai mandar essa luz para Júpiter, que é Hesed, Gevurah, Tiferet, vai mandar aqui para Netzan, Od e Yesod até chegar aqui na Terra. Veja, todos esses planetas eles fizeram uma cópula. Então, a cópula demonstra, então, que essa vontade, esse anseio do homem por ser o Criador e do Criador pelo homem, vai fazer com que isso aconteça. Então, é um desejo, é uma paixão, como no caso de uma cópula entre um homem e uma mulher, onde essa luz ela vai descer, ela vai chegar até o nosso mundo e vai fazer com que a pessoa ela possa sentir essa união. Isso é chamado exatamente de um zibug, tá vendo? Mandar uma eletricidade, num conceito geral, como a gente pode entender, e essa luz chega aqui até Malhut. Então, isso é chamado um zibug, que é chamado exatamente um casamento entre a parte feminina, porque Malhut é a parte feminina, com a parte masculina. Então, um parte para o outro. A gente vê algumas alusões a isso nas histórias do Taná, por exemplo. A história onde Ruth se relaciona, e aí eles têm um filho que vai ser chamado, que vai gerar na frente um filho chamado Rei Davi. Então, veja, é tudo uma história muito além do que a gente imagina que é, porque a gente sabe que Davi é Malhut, que é Malhut já sendo consertado. Na história de Esther, é a mesma coisa. A gente vê que ela entra no palio nupcial ali, existem um perigo ali, porque essa parte feminina se chama Sheriná, e aí a Sheriná ela sobe, ela entra em contato e vai encontrar com o Criador. Olha que incrível, né? Isso não tem que dizer que Deus é 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, ou que a Shekhinah é um anjo, outro não. Não. A Shekhinah é a parte feminina que é conhecida como a parte que vai te conectar a Deus. Ela também é chamada de Batsheva, filha do Sete. Veja, não tem nada que ver com personagens literais. A gente usa a literalidade conforme a gente vai lidando com os alunos, que as pessoas elas não fiquem perdidas dentro dessa questão. Então, a cada momento, quando você está lendo o Taná, você está vendo os personagens, você está vendo parte da alma. Os filhos de Davi são partes da alma que estão sendo consertadas, são processos espirituais da humanidade. Tudo aquilo ali tem que ser muito bem averiguado para que a gente possa entender. Então, quando Deus faz um zivug, por que os nossos sábios falam? Olha, nós temos que ter os tzadik nistar. Tzadik nistar são 36 tzadik que nascem a cada geração. Esses 36 tzadikim, eles mantêm o equilíbrio da Terra. Eles são o que atraem toda a Shekhinah para esse plano aqui, para que todos nós possamos viver. Eles não guardam a Shekhinah para eles, doam. Eles não estão interessados em reter mais do que eles precisam, né? Então, eles estão aqui somente para servir a Shem, eles estão aqui somente para ser um Kri, ou seja, não ter o desejo de receber para si mesmo, ser como um criador nesse mundo. Então, é importante entender isso, né? Então, quando a pessoa chega nesse nível de ela se tornar um vaso, né, um desejo altruísta, ela está chegando naquilo que o Criador ela deseja para a pessoa. Tá? Ela se una, então ela vai unir essa parte feminina, que é chamado muitas vezes de Esther,
é chamada de Ruth, é chamada de Batsheva, é chamada de várias linguagens femininas, e que às vezes parece até uma linguagem um pouco absurda para quem não conhece o termo. Por exemplo, o livro de Shilomon. Os livros de Shilomon são tidos, por exemplo, como tendo conotações sexuais. Então, alguns países proíbem, porque acham que ali é uma coisa absurda. Mas, quando ele está falando da parte feminina, ele está falando da Shekhinah, né? Então, ele vai citar o corpo de uma mulher, mas ele não está falando de uma mulher em si, ele está falando da Shekhinah. Então, veja como são os seus olhos, veja uma beleza. Entre as minhas irmãs, tu és a mais linda. Ele está fazendo uma declaração a Shem. Aí o não conhecimento, às vezes, desses termos leva a pessoa a ler a Torá e imaginar outra coisa. Por isso que é importante que a gente se aprofunde nessa linguagem, se aprofunde muito e aprenda. Não, isso não é algo tão importante. Importante sim, é algo muito importante, porque aí agora você já sabe o que é um input, é uma restrição da luz, né? E Zivug é a cooperação dessas fontes, trazendo a presença divina para o nosso mundo. Muito bem. Agora a gente tem a gente está falando, gente, das palavras que são usadas no Zohar. Algumas abreviações já foram mostradas na aula anterior, essa aula vai para o canal, e aí a pessoa ela pode, então, depois pegar uma caneta, um papel e escrever. Escrever, até que ela aprenda, né? Estudando um ano, no próximo ano, e assim ela vai avançando. Então, vamos lá. Panim, ou PBP, Panim de Panim. Então, vamos lá. Panim de Panim. O que significa isso na linguagem da Torá? Então, é fácil, é fácil. Quando a gente está falando essa palavra, não quer dizer que vão ter duas faces, mas é uma alegoria para essa questão da face a face. Quando que a gente pode ver isso? Quando que a gente pode ver isso na Torá sendo descrito? A gente vê essa palavra panim, né? Essa palavra panim, ela é uma alusão, na verdade, à justiça divina, às faces do Eterno. E como que a gente vai entender essas faces do Eterno? Ó, o Jó entendeu de uma forma muito séria. Então, por quê? Ele entrou no processo de retificação. A gente sabe que o Jó ele é a reencarnação do pai de Abraão, e que ele vem para fazer um conserto. E ele diz aqui, olha só, quem é esse que obscurece o conselho sem conhecimento? Na verdade, falei sem entender, veja como é que isso é sério, coisas de mim que eu não sabia, viu? Olha, ele não entendia as coisas e ele falou sem entender coisas que ele não entendia. Olha como as coisas são sérias, né? Aí diz aqui, ouça agora e eu falarei, eu vou perguntar a você e você me informe. Ele continua dizendo, eu tinha ouvido falar de você, né? Le chamar, veja a palavra, le chamar, Azen. Eu tinha ouvido falar de você com os meus ouvidos. Depois ele repete depois a palavra chamar de novo. Shemateira, né? Beatá, ani, ha, terra. Mas agora eu vejo você com os meus olhos. Né? Não quer dizer que ele via Shem, mas agora eu vejo você com meus olhos. Né? E ele continua aqui, ó. Portanto, eu me arrependo sendo apenas pó e cinza. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó,
o Senhor disse, ele faz a permanente, estou indignado com vocês, seus dois amigos, pois vocês falaram a verdade a meu respeito, como disse meu servo Jó. Ele disse que Jacó não será mais o seu nome, pois Jacó perguntou, por favor, o seu nome, mas ele disse, você não deve perguntar meu nome, e se despediu. Né? Deixa eu ver se eu acho a palavra fácil aqui para a gente ver. Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel. Tá vendo? Peniel. Esse Peniel, que está descrito aqui, ó, como Peniel, tá vendo? Ó, tem a palavra panim, ou seja, a face de El, que está aqui embaixo, ó, panim. Que, na verdade, não é um rosto literal. Panim é que ele conheceu, tá vendo? Ó, um Pei, um Nun, um Yud e um Mem final. Panim quer dizer face, rosto. Então, é exatamente isso que o Zohar está falando. A pessoa conheceu o rosto de Hashem. Ela conheceu a face dos julgamentos de Hashem. Então, uma das faces do julgamento de Hashem pode ser a severidade. Pode ser o próprio lado negativo. Sem um lado negativo, ninguém conserta nada. Todos nós estaríamos no carnaval, dançando, etc., e não consertaríamos nada. Como tem a parte negativa é uma das faces de conserto do Eterno. Então, quando a gente fala panim de panim, a gente está falando dessa parte, dessas faces que tem todas as sefirotes. E a gente vai compreender agora como isso funciona. Então, esse estado ocorre quando um Zahar, ou seja, uma sefirá masculina, ou Aba, pai, transfere Rorimá, luz da sabedoria, para a sefirot feminina, ou Ima, para subsequentemente transferir aos filhos, né, que são os homens, ou mesmo no relacionamento de mãe com pai. Então, aqui a gente entende que essa face, face, né, vai funcionar assim. Vamos ver aqui como isso funciona. Aqui nós temos Adão. Adão, ele é uma face. Nós temos Rava, outra face. Essa face, eles estavam de costas um para o outro, quando a pessoa começou a entender a Torá. Ou seja, tudo que estava na vida da pessoa era administrado por esse Mazal, e ela andava nessa vida sem nem ter entendimento dessas questões. Quando ela começa a entender a lei de retificação de Malhut, então a face que estava virada de Malhut para Binah, elas ficam uma de frente para a outra. Quando isso acontece, essas sefirotes, elas começam a passar energia uma para a outra, tá vendo? Há um acoplamento. Eu tenho a primeira masculina, que passa para essa masculina, que vai jogar a partir de agora para a feminina vai doar para os filhos, tá vendo? Ó, então, assim ela vai doando para cada um desses filhos até chegar aqui em Malhut. Então, eu tenho face a face, ou seja, panim de panim. Quer dizer, se são leis de retificações, de passamento de luz, isso significa que só recebe essa luz, veja, de sabedoria, de entendimento, porque você, quando tem sabedoria, você tem entendimento, então você avança para o mundo espiritual. Então, isso se chama panim de panim, que vai ser representado por essas letras aqui. O que aconteceu com Jacó lá atrás? Panim de panim. Ou seja, o anjo da Sefirá Gevurá, estava aqui, o anjo de Esag estava aqui, e ele, então, encontrou, né? Não literalmente, a gente não deve pegar o que está ali literalmente. Ele tem um encontro com Jacó e eles brigam a noite toda. O que a gente está fazendo? Brigando a noite toda, para aprender a Torá, para consertar as nossas almas. E aí o anjo, ele fica brigando a noite toda, esse julgamento. Aí lá nos céus estão lá falando, tá vendo aquele grupo lá, está estudando a Torá, eles estão buscando realmente, eles têm um interesse realmente. Aí todos os nossos corações vão ser pesados. O quanto nós nos amamos como grupo, como seres humanos, como pessoa vai ser pesado.
qual é o interesse que a gente tem, está aqui, se a gente está aqui para doar ou receber. Tudo isso vai ser julgado por dentro e por fora pelo Eterno. Aí, quando ele entra, já quando então entra em guerra contra essa força, ele então vence. E ele é abençoado. Ele só se torna Israel porque ele foi abençoado pelo lado negativo. Senão ele continuaria como Jacó. Porque agora o lado negativo, depois que julga, ele então agora se torna um defensor. Olha que coisa. Ele se torna um defensor. Então a pessoa ela começa a ser defendida até pelo lado negativo. Pare para pensar nisso. Então, essa é a questão de se entender a Torá. Tudo é um tudo. Tudo está na mão de Hashem. Ele pegou a jumenta e ele foi lá para atacar Israel. Ele já tinha falado com Deus uma vez, que foi Elohim. Depois ele fala de novo com o Eterno. Ele pensa que está falando com Yud Kei Vav Kei, mas ele está falando com Elohim. Então, aqui diz, quando a jumenta viu o manto mensageiro de Adonai, ela deitou sobre Balaão e Balaão ficou furioso. Tá vendo? Ele ficou com muita raiva. Então, aqui, a gente vai ver, né, que ela viu ali aquele mensageiro. Era um mensageiro de quem aqui no texto hebraico? Mensageiro de Hashem. Então, Adonai descobriu os olhos de Balaão e ele viu o mensageiro. Né? Quem abriu? Vaigel, Adonai, Etchenai, abriu os olhos de Bilão, Vairá, Mele, Adonai, Betsebe, Pedoré, Verharevô, Shelafá, Ki, Yonkor, Vaishetahu, Afaim. E tem aquela coisa, ele viu o mensageiro. Então, veja, Verha F Elohim. Então, esse Elohim, que é o julgamento, que é Gevurá, ele ficou furioso com a partida. Então, o mensageiro, né? Ou seja, um Malá, de Adonai, ele foi ali, né? No caminho do adversário, ele se posicionou em seu caminho e ele estava ali esperando, né? Como adversário, tá vendo? A palavra adversário. Agora nós achamos, Baruch Hashem. A palavra que eu tenho aqui, é o Satã. Veja, olha que coisa que é muito diferente das religiões que a gente vê aí, Melaher Adonai, Bederer, Le Satã, Loveru, Rokev, Al Atonu, Usheni e Naarim, Amor. Ou seja, aqui está falando que o Ra-Satã ficou furioso, Hashem ficou furioso com a partida. Então, um mensageiro de Yud Kei Vav Kei, veja, Yud Kei Vav Kei, se posicionou no seu caminho e ele era o adversário. Né? Porque ele estava contra, mesmo o vilão seja um mestre das artes mágicas negativas, esse mesmo anjo se coloca porque ele obedece Yud Kei Vav Kei. Não tem opositor contra Hashem. Veja, aqui, como a gente viu lá na outra coisa, era uma face do Eterno. Era uma face de julgamento. Não tem nada fora da mão do Eterno. E aí diz que quando o jumento avistou o mensageiro, parado no caminho com a sua espada, veja, sua espada estava desembanhada na mão, o burro saiu da estrada e foi para o campo. Aqui vai falar que o Balaão bateu, né, na jumenta para fazer ele voltar para a estrada. A palavra jumento aqui também não deve ser lida literalmente, porque a palavra jumento são desejos. Eles são os seus desejos, a sua vontade, o que você faz na sua vida, a missão que você tem na sua vida, que você faz ir por esse caminho, né? Então, o mensageiro de Adonai se posicionou em um caminho entre as vinhas com uma cerca de lado. E aí diz aqui, a jumenta, mais uma vez vendo o mensageiro, apertou-se contra a parede, apertou o pé de Balaão contra a parede, então ele bateu nela novamente. Mais uma vez, o mensageiro de Adonai avançou e se posicionou no local. A gente tem duas questões aqui. Você vai ver que a perna de Jacó foi ferida, e aqui também a perna de Bilão, né, foi apertada lá contra o muro. Olha como é que a linguagem é bem similar.
Quando a gente vai lá no livro de Jacó, vamos ver lá. Ó. O que eu vou falar para vocês vai ser um pouco duro, mas tem que falar, né? Tem que ser dito. Vamos lá. Quando ele vai lá atacar no capítulo 1 de Jó, que ele vai atacar lá o Jó, havia um homem, Deus vai começar a história falando, esse livro foi escrito por Moshe, e diz aqui, ó, havia um homem na terra de Uz chamado Jó, aquele homem era íntegro e reto, ele temia Deus e evitava o mal. Isso aqui é o homem que acha que é justo, que é reto, que não tem mais que estudar Cabalá, que não tem que estudar nada, que ele só tem fé em Deus, que ele não precisa estudar Torá, ele não precisa de nada disso. Ele não precisa acordar 3 horas da manhã, tudo que ele está fazendo é muito bom, já está tudo muito bom para ele. Esse é o Jó. Né? 7 filhos e 3 filhos. 7 filhos são as 7 sefirot. Aí não tem que a gente vai descobrir nessas aulas. 3 filhas são as 3 sefirotes superiores que vão gerar as 7 inferiores. Não está falando de filhos. E aí diz aqui, é aí que a gente quer chegar no ponto, que também fala que ele tinha ovelhas, etc. Tudo isso são sefirotes, né? E que ele realizava as festas para cada uma das suas sefirotes. Então, numa rodada de dias, a festa já mandava dizer que santificasse, ou seja, numa rodada de festas judaicas, de estudo de Torá, então ele levantasse, aqui, ó, de manhã cedo, tá vendo? De manhã cedo, fazia holocausto, não é esses sacrifícios que a gente entende, talvez, ele fala, talvez as minhas sefirotes tenham pecado, blasfemado, eu tenho que achar, né, alguma coisa, ainda que foi em pensamentos, veja isso. Então, é isso que Jó sempre fazia, ele sempre buscava dentro de si os erros. Um dia, os seres divinos apresentaram os Bnei Elohim, que é na Torá ali, no Tanakh, está escrito. Os Elohim se apresentaram perante Hashem e o adversário veio aqui, ó. Tá vendo? O anjo adversário veio entre eles. Então, aqui eu tenho a palavra Satã, como a gente viu lá no outro texto, Tim, Tav e no final, Satã. Com gematria 364. O que acontece aqui? Ele vem... Olha, quem vai excitar o lado negativo, quem cria todos os desejos é o Eterno. Olha o que ele fala. O Senhor disse ao adversário, onde você esteve? Então, ele está perguntando, onde você esteve? O adversário é servo de quem? De Hashem. Ele fala, o adversário respondeu a Hashem, tendo vagado por toda a terra. Ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho, estou vagando por toda a terra. Então, o servo fala para o seu mestre, né? Hashem, ele disse ao adversário, você notou meu servo Jó? Quem foi que chamou a atenção do lado negativo para Jó? Foi o Eterno. Você notou meu servo Jó? E aí Hashem vai falar, ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aqui Deus está brincando, porque ele está falando daquele ser humano que acha que já está retificado, que é um grande tzadik, que é um grande cabalista, que é dessa religião, que é daquela religião, sabe? Que ensinam as pessoas a andar por esses caminhos de achar que é íntegro, que o rabino tal, que o fulano de tal, etc. Cuidado com isso. Porque a história que está sendo contada aqui é sobre isso. Muito bem. E aí ele disse, o adversário respondeu a Hashem, será que Jó não tem boa razão para temer a Deus? Aí ele vai falar, né, uma questão. Então, ele diz, foi você que cercou ele, sua família, com tudo que ele tem, ou seja, tudo que é dado para o ser humano é Hashem. Você abençoou seus esforços, seus bens, para se espalhar-se pela terra, mas coloca a sua mão sobre ele, que ele blasfemará como agora. Muito bem. A gente tem aqui o início, depois vai ter toda uma história, né? Depois a gente vai estudar, se Hashem permitir, mais profundamente sobre esse livro, entender todos os aspectos sefiróticos dele. Ele, no final, ele vai falar aquilo que a gente acabou de falar, né? Lá atrás. Ele vai falar o quê? Ele vai falar, olha,
eu te conhecia só de falar. Eu te servia, Shem, só de falar. Eu entendia que você era um Deus que se dividia, que tinha um mal, que ia contra você. Eu entendia que eu dava desculpas, que eu tinha desculpa para tudo na minha vida, e que eu achava que eu estava sendo atacado. Meu ego sempre mostrava que eu estava numa situação assim, um assado, porque tem um mal me atacando, ou porque há alguma coisa errada acontecendo da sua parte. Ele fala, não, Hashem, aqui ele reconhece, né? Ele fala, olha, quem é este que obscurece o conselho sem conhecimento? Ou seja, pô, eu achava que no meu conhecimento o Hashem era uma coisa, eu achava que o Todo-Poderoso de Israel tinha perdido a vida de alguém estava sendo tratado, eu achava que eu tinha que julgar as pessoas, eu achava tudo isso. Mas eu, na verdade, eu falei sem entender. Né? Eu falei sem entender. Que de coisas além de mim que eu não sabia. Ou seja, eu não entendia ainda naquele momento esses graus internos. Eu não conhecia a Kabbalah, não conhecia a Torá. Agora, ouça agora e eu falarei. Eu vou perguntar a você e você me informa. Ele fala assim, olha, eu tinha ouvido você falar de você com meus ouvidos, mas agora eu te vejo com meus olhos. A gente sabe que também está falando da árvore Sefirot. Eu tinha um nível de conhecimento. Eu fazia o Shema e ficava fazendo as festas, todas as coisas para que você me protegesse. A história de Jó mostra o contrário, porque mostra que mesmo ele não sabendo o que ele estava fazendo, mesmo ele sendo egocêntrico, era Hashem que o protegia. Mas se ele quisesse chegar nesse nível agora, ele ia ter que passar por esse trabalho espiritual. Ele tinha que passar pela mão de Satã. Assim como Jacó passou pela mão de Satã, assim como Bilã passou pela mão de Satã, porque ele é o anjo da correção. Ele vai corrigir, né? Se você vai corrigir o que tem que corrigir. Não adianta correr. Jacó enfrentou, Jó enfrentou, Moshe enfrentou, tá entendendo? No final, quando ele passa pelo processo todo de retificação, aí ele já está mansinho. Ele já não é o tzadik, ele já não é o homem perfeito, ele já não é nada disso. Ele entendeu que tudo vem de Hashem. O bem e o mal vem de uma mão só. Tudo que eu tenho que fazer é me retificar. Se eu não me retificar, então não tem por que eu seguir a Torá nem entender nada disso. Ou seja, eu tenho que entrar e entender profundamente essas questões da Torá. Aí ele diz aqui, portanto, eu me arrependo, e repete, né? Eu me arrependo, sabendo apenas que eu sou pós-cinza. Ou seja, ele reconheceu que ele era pós-cinza, ele ficou humilde como Moshe. Moshe ficou humilde por quê? Porque passou por esse tratamento. Quando você entra na história de uma pessoa, por exemplo, a pessoa está passando por um processo, aí você tem que fortalecer a pessoa, tudo bem. Aí você entra, ai, mas aí tadinha de você, meu Deus, você não merece isso. Poxa, meu Deus, você é uma pessoa tão boa. E aí você não sabe que aquela pessoa está passando por um processo do eterno. É lógico que a gente não vai falar, você está sendo castigado. Não, a gente vai saber que aquele é um processo. Toda vez que chegar alguém para você, estou passando por isso, passando por aquilo, você ajuda conforme você pode. Mas você saiba que aquela pessoa está passando por um processo e que esse processo é da pessoa. Esse processo é natural daquela pessoa. E quem está fazendo a pessoa passar por esse processo é o Eterno. Para que no final ela fale a mesma coisa que Jó falou aqui. Estou apenas pós-cinza. Depois que o Senhor falou essas palavras Jó e ele reconheceu que era pós-cinza, o Senhor disse a ele, faz o tema meta. Estou indignado com você e seus dois amigos. Na verdade, aqui são duas sefirot. Né? Pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como disse o meu servo Jó. Então, quer dizer, ele conheceu que eles, dentro da história aqui, o Jó chegou num nível superior. Ele entendeu que tudo vinha da mão de Hashem. E que esses servos, essas sefirotes,
né? Não falaram a mesma coisa. E aí, então, continuou a história, né? E o Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando ele orou por seus amigos, Jó percebeu que tudo era um todo, que ele tinha que trabalhar pela humanidade e não em prol de buscar a própria retificação, buscar tudo para ele mesmo, mas que ele tinha que aprender a doar. E assim, a gente então descobre o que é Panim de Panim.